Amém, irmãos? Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 7. Todos juntos? Segunda carta do apóstolo Paulo. Todos juntos? Todos acharam? Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 7. Todos juntos? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Teme a Deus. Aleluia. E a sabedoria de Deus está em Jesus Cristo. Tudo que Jesus falava era a sabedoria de Deus sendo revelada para todos nós. Tudo que Deus queria falar com você, comigo e que fala conosco até hoje, nós ouvimos da boca de Jesus Cristo, que é da sua palavra. Tudo que nós precisamos está na sua palavra. E o que nós precisamos é a vida eterna. Nós vivemos nessa terra, não vivemos? Mas nós hoje comemos da palavra de Jesus Cristo, para termos o alimento necessário de chegarmos até ao lugar que Ele preparou para todos nós. E quer que nós chegamos lá alimentados, munidos de todo louvor de adoração. Por que nós louvamos o Senhor aqui nessa terra? Para que quando nós chegarmos lá em cima, estaremos preparados para louvar o Senhor. Aleluia. E Ele queria nos preparar aqui nessa terra através da sua palavra, santificando-os na sua verdade, purificando as nossas almas, purificando a nossa vida, lavando as nossas vestiduras no seu sangue. Você crê assim? E o apóstolo Paulo começava a escrever ali, e ele falava com muita alegria. Amém, irmão? E nós temos muita alegria hoje de anunciar o Evangelho da salvação da vida eterna, como foi no tempo de Noé. Ele era muito feliz, porque Deus tinha falado com ele: prepara a arca, eu quero salvar. Ele quer salvar. E a salvação é para os vivos. A voz de Deus hoje é para os vivos. Porque Deus não fala para os mortos, mas dos mortos quem cuida é Deus. Ele não fala para o morto hoje, mas Deus cuida dos mortos. E aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos em Cristo ressuscitarão com Ele também. E se encontrarão com Jesus Cristo nos ares. E Ele quer encontrar com o seu noivo. Qual é o noivo que não espera pela sua noiva? Veja bem aquela cena, tocando a marcha do novo enlace matrimonial. O noivo encontrando com a noiva. O noivo quer encontrar com a noiva. E não vem primeiro aquela música, não é? É assim a trombeta. Ao tocar da última trombeta, o noivo querendo se encontrar com a noiva. E lá vem aquela noiva, vestida de branco, junto com júbilo. A noiva alegre, porque a noiva também quer se encontrar com o noivo. Porque a noiva já se preparou para o noivo. Noé já se preparava para a salvação do grande dilúvio. Anunciava a muitos. E a noiva anunciava a muitos: vem! O noivo vai se encontrar. Vem para a festa. Vem para a festa. Não era assim. Está entendendo o mistério da palavra, irmã? Está entendendo o mistério da palavra, irmão?
Se o irmão tiver unção, continue em nome de Jesus. Que não seja só eu, mas pelo Espírito Santo. Amém? Vamos entrar no Evangelho. Vamos viver o Evangelho, meus irmãos. A noiva tem que viver o Evangelho. A noiva tem que gostar do noivo. E a noiva, ela quer um relacionamento melhor com o noivo. Porque então ela é noiva. E ela quer se casar com o noivo. E o noivo quer se casar com a noiva. Mas o noivo escolheu primeiro uma companheira, não é? Assim foi com Adão. Deus viu em Adão que ele não precisava ficar sozinho. E Deus viu em minha vida e na sua que nós não poderíamos ficar sozinhos. E dentro da costela, do lado de Adão, tirou uma costela e fez uma adjuntora. E nós não poderíamos estar sozinhos. Aí Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo. Para ser o nosso companheiro. Para ser o nosso amigo. Para ser aquele que falasse com a noiva. Se prepara, tá? Porque eu vou para o Pai preparar a morada para nós. Eu vou lá preparar uma casa, porque lá há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para a gente morar junto. Eu vou para o Pai, porque lá o Pai já preparou, está preparado. É lá que nós vamos morar, viu, noiva? É lá que você vai morar, viu, noiva? Eu sinto muito de muitos irmãos terem abandonado a reunião, mas aqui nós estamos e a reunião continua, em nome de Jesus Cristo. Assim foi no dia de Noé. Noé pregava a salvação e a vida eterna, e muitos falavam que era louco. E bem-aventurado aqueles que creem na palavra, aqueles que perseveram até o fim e não voltam para trás. Bem-aventurado aqueles que amam a palavra do Senhor. Bem-aventurado aqueles que gostam da palavra de santificação e vida eterna, porque é por essa palavra que a noiva tem que viver. É por essa palavra que a noiva tem que crescer. É por essa palavra que a noiva se prepara para se encontrar com o noivo. Não é? E o apóstolo Paulo continua em alegria: recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, e de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Jesus queria ver na noiva uma transformação. Todo homem quer uma noiva, não é? E toda noiva quer um companheiro. Mas ele precisa de ter uma sintonia. Porque o noivo, ele morreu uma vez e ressuscitou. E ele queria também que a noiva morresse também e ressuscitasse também. Aleluia! No último dia. E Jesus falava em sua palavra que aquele que não se negar a si mesmo e carregar a sua cruz não é digno de mim. E Jesus também falava: aquele que me negar aqui nessa terra será negado por meu Pai que está no céu. E a noiva não pode negar o noivo aqui nessa terra. E a noiva, negando o noivo aqui nessa terra, será também negada pelo Pai lá no céu. Mas Jesus foi preparar a morada para a noiva, que é a igreja do Senhor. A noiva é a igreja do Senhor. Todos aqueles que foram conquistados pelo seu sangue, o sangue que limpa as nossas vestiduras, que tira o pecado. E o noivo, que é uma noiva santa,
pura. Deus escolheu Maria, mulher agraciada por Deus, para que o seu filho, dentro dela, nascesse. E Deus derramou o seu Espírito Santo na nossa vida, para que esse Espírito Santo fosse o santo dentro de nós. Que o Espírito Santo nos falasse o que é pecado e o que não é pecado. Porque é o Espírito Santo que dá entendimento, que nos orienta e nos conduz às nossas vidas, que nos dá sabedoria. Amém? Amém. E como foi falado hoje pela nossa irmã, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o seu vestido. Guarda o seu vestido. Guarda também a tua coroa. Sabe que coroa é essa? Quando o noivo vier e coroar a noiva como vitoriosa nessa terra, aquela que venceu o pecado nessa terra, porque Cristo venceu o pecado, para que eu e você vencesse também o pecado. Sabe o que é pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós sabemos o que desagrada a Deus. Não é? Nós sabemos. Porque o noivo conhece a noiva. O noivo conhece a noiva. Porque olhou para mim, olhou para você, olhou para todos nós, e não viu hoje nós nada, beleza, formosura, viu só nós pecados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, um mundo cheio de pecado, porque nesse mundo, o que habita nesse mundo é o príncipe deste mundo, que se chama pecado. Mas existem pessoas vivendo nesse mundo do pecado, mas veio Jesus Cristo para salvar essas pessoas que estavam no pecado, para trazer a vida de Deus, para um processo de santificação, para que seja noiva do Cordeiro. De novo, para que seja noiva do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, para que possam entrar pela cidade pelas portas. Como é gostoso, irmão. Como é gostoso a gente estar preparando as nossas vidas, como Noé preparou ali aquela arca da salvação. E Cristo nos preparando pela sua palavra, limpar, porque pelas suas pisaduras nós somos e somos sarados. Pelo seu sangue nós somos purificados, e pela palavra nós somos santificados. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Grande no 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto. E grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Passamos tribulações. A noiva passa tribulação também. O cabeleireiro atrasou para fazer o cabelo dela. O carro está demorando para vir buscar. A água não está quente para ela tomar o seu banho. O vestido está meio apertado. A cruz ainda está muito pesada para carregar. O vestido está meio pesado ainda. Mas Jesus fala: vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Glória. Porque Ele é manso e humilde. No mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vença o mundo também, igreja. Vence o mundo também, igreja. Como Ele venceu. Glória a Deus. Porque
Mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-vos as vossas saudades e vosso choro e vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Jesus falou assim, a nossa irmã falou hoje, que Deus mandou-nos o Consolador ficar em Jerusalém, que da parte do Pai eu vos enviarei o Consolador. É Ele que vos revelará toda a verdade. O louvor dessa noite falava assim, só recebe aquele que crê. Você creu na palavra? Você creu na palavra? Amém? E nós cremos nesse Espírito Santo, que nos revela toda a verdade. E a verdade é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha o que? A vida eterna. O pecado mata, mas Jesus dá vida. Aleluia. Santificai-vos. Santificai-vos. Por isso que ele veio, para nos santificar. Estava indo um latito, consolando a todos ali. E esse Espírito Santo que nos consola. Amém, irmãos? É o Espírito Santo que está trabalhando em nossas vidas, colocando tudo no seu devido lugar. É o Espírito Santo que está chamando a muitos, chamando até aquela irmã que passa lá fora, chamando até os nossos vizinhos, até nossas famílias, porque nós não conseguimos, irmãos. Porque Jesus também não conseguiu com seus irmãos, não é? Porque falavam lá, e Jesus falou, o profeta não tem honra em sua própria pátria. Nós não conseguimos trazer a nossa família. Mas Jesus fala, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem, aqueles que praticam, aqueles que fazem a vontade do Pai. E bem-aventurados somos nós, irmãos, que fazemos a vontade do Pai, porque Cristo veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós estejamos santificando a nossa vida aqui nessa terra, através da palavra que foi enviada, para que nós não morrêssemos. Porque Deus não tem prazer na nossa morte, mas Deus quer nos dar a vida eterna. E a palavra fala, muitos são os chamados, mas são poucos os escolhidos. Mas o noivo escolhe uma só noiva. O noivo só pode casar com uma. O noivo é santo. E só existe uma noiva. Ele não pode casar com qualquer uma. Ele tem que casar com uma noiva. E ele está olhando. Ele olha para a nossa vida. Ele conhece. Ele sonda os nossos corações. O noivo, quando ele começa a namorar alguém, ele começou a ter uma intimidade com nós. Ele começou a ter um relacionamento. E ele queria ver nesse relacionamento, que é pela sua palavra, se a palavra estivesse fazendo vida em nós. Ele queria ver esse relacionamento da palavra com a noiva. Da palavra com a noiva. A palavra lavando a noiva. A palavra santificando a noiva. Aleluia. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Glória a Deus. 7. Para encerrar, irmãos. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vós tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido,
por ver que aquela carta vos conquistou, ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para o arrependimento. Contristado para o arrependimento. Irmãos, evangelho tem que ter arrependimento. Quando nós chegamos a Cristo, quando o começo de um relacionamento chega, aquela que queria namorar, essa que queria namorar, ela teve que largar todas as suas paixões de antes, para ter um relacionamento sério com um possível noivo. A noiva tinha que ser transformada pela vida do noivo. A noiva tem que olhar com o noivo, mas será que é esse mesmo que eu quero casar? E o noivo fala, eu quero casar com você. Aleluia! O noivo quer uma intimidade com a noiva. O noivo quer ter um relacionamento com a noiva. Não foi isso que foi louvado nessa noite? Os irmãos vão lembrar do louvor, porque a reunião, irmão, é em espírito. Nós temos que estar sintonizados desde o começo até agora. Como foi louvado? Vim aqui, Senhor, para te dizer que foi bom te conhecer. Eu quero um compromisso. Ter intimidade contigo. Está entendendo agora, irmão? A reunião é espiritual. Um culto é racional. É na razão. Amém, irmão? Nós não viemos aqui já querendo falar o que nós queríamos falar, mas é o que Deus quer que nós falamos. Porque Deus se agrada quando a palavra é anunciada. Deus se agradou lá na vida de Noé, quando ele anunciava que iria vir o dilúvio. E Deus se agradou a enviar o seu filho. E não poupou o seu filho. E entregou o seu filho à morte. Para que nós tivéssemos vida nele. Aleluia, Jesus. Para que nós nele fôssemos ressuscitados para a glória. E o noivo queria ver uma noiva morta, mas hoje viva. Uma noiva antes atribulada, cheia de problemas, cheia de defeitos, mas hoje uma noiva com muita qualidade, cheiosa, exalando o perfume de Cristo. Uma noiva que gosta da voz do noivo. Em João capítulo 10, Cristo fala assim: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A noiva tem que gostar da voz do noivo, porque é uma voz da eternidade. Você gosta da palavra, irmão? Maravilha. Sim. Você gosta da palavra? Com certeza. A irmã gosta da palavra? Amém? A noiva tem que gostar do noivo. Aquele que crê, não basta só olhar para o noivo, tem que aceitar o noivo com tudo que ele tem. O noivo tem palavra de vida eterna, o noivo tem a água da vida eterna, o noivo tem a alegria, o pão que alimenta a noiva, o noivo tem a vestidura que a noiva precisa ter, que é roupa de santidade, o noivo tem os ricos tesouros do céu, porque a noiva, ela precisa gozar dos tesouros do céu, que a traça e a ferrugem não consomem, porque lá em cima é muita alegria, porque aqui embaixo a noiva passa tristeza, angústia, choro, e lá em cima com o noivo é alegria, paz. Não vai ter ranger de dente, irmão.
Porque lá está tudo preparado para o noivo morar eternamente com a noiva. Aleluia. Aleluia. 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quando cuidado não produziu isso, mesmo em vós que, segundo Deus, fosse contristados, que apologia, que indagação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrasses estar puros nesse negócio. De novo, puros. Nesse negócio, Jesus veio para tratar dos negócios do seu papai aqui nessa terra. E hoje, nós como filhos de Deus, nós também temos que tratar dos negócios do nosso papai aqui nessa terra. E os negócios do papai aqui nessa terra é falar do evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que é o evangelho de Jesus Cristo? É o evangelho que dá vida e dá salvação. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que traz a vida e traz a salvação. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Portanto, ainda que você tenha escrito, não foi por causa do que fez agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado. Mas como vós dissessemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como recebesses com temor e tremor. Regozijo-me de, em tudo poder, confiar em vós. Até aqui, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Palavra maravilhosa. O irmão aceitou? A irmã aceitou a palavra? Porque o louvor vem nessa noite. Só recebe aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, só recebe aquele que crê, para que tenha a vida eterna, aquele que creu e obedeceu a palavra. Assim foi no dia de Noé. Creram na pregação de Noé. Assim foi aquela geração. Amém, irmãos? De Jonas. Aquele povo de Nínive se converteu ao Senhor. Aleluia! Assim como nós. E assim como aqueles, na primeira pregação de Pedro, que ele falava: arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para receberdes o dom de Deus. Amém? Saúde os irmãos com a santa paz de Cristo. Gostaria de deixar aqui com os irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. E aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9,
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui no 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Eu agradeço, irmãos, essa oportunidade de estar aqui reunidos e unidos com os irmãos. Mais uma vez, saio daqui fortalecida, agradecendo a presença do Senhor por tudo que Ele conduziu nessa reunião, por tudo que Ele nos orientou e que nós possamos obedecer a palavra dEle, saber que, sim, muitos são chamados, mas que nós possamos ser, além de chamados, os escolhidos, aqueles que obedecem realmente a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de chamar todos os irmãos aqui, em nome de Jesus Cristo, para agradecer a Deus essa comunhão maravilhosa no Espírito Santo, e oferecemos um louvor ao Senhor nosso Deus, com o louvor 7Q, que o irmão José sentiu e eu também. Nós todos sentimos aqui. 7Q de querido. 7Q de querido. Todos juntos? 7Q. Não quero ir por atalhos. Quero seguir o caminho que Tu tens preparado para mim, Senhor. Quero dar o meu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, se levantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste sempre, Senhor. Nós queremos agradar o Teu coração. Quero agradar o Teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Ainda existe uma cruz. Vou passar pela cruz. Vamos passar juntos? Levantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Sinta o sangue de Jesus. Vou passar pela cruz, ela quem for, vou passar pela cruz. Quero um altar onde oferta sou eu, crucifico nosso eu. Te agradeço, Jesus. Diminuídos e Tu és grande, Tu na cruz
Curado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Aleluia, a noiva, a noiva, a noiva, carregando as marcas de Cristo, a noiva santificada pela palavra de Cristo, a noiva restaurada pela palavra de Cristo, a noiva purificada pelo sangue de Cristo, a noiva redimida pelo sangue de Cristo. Restaurado na cruz, pela cruz. Quem quer passar pela cruz? Pela cruz. Está manchada de sangue. Tanto me amar, vou passar pela cruz. Ela me fez, vou passar pela cruz. Pelo altar, onde oferta sou eu, crucifica o meu. Agradeço a Jesus. Escuta. Pela cruz, pela morte de Jesus Cristo. Ele, na cruz, foi se entregue na cruz e levou todas as nossas maldições naquela cruz, se entregando na cruz e se fazendo maldito por todos nós. E hoje, mais nenhuma maldição está sobre nós, porque nós temos Cristo em nossas vidas. E hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, e sim em espírito. Aqueles que se crucificam a sua carne, que se mortificam a sua carne, que dizem que nada são, mas que Cristo é tudo neles. Aqueles que carregam a sua cruz, porque a cruz, apesar dele já carregou, e hoje ainda existe uma cruz, é o descarregar o nosso eu. O eu tem que ser matado, o velho homem, para nascer uma nova criatura em Jesus Cristo. Ele requer de nós um novo nascimento. E ele se angustia. Irmãos, em suas casas, abram suas Bíblias, leiam no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 50. Jesus se angustia que até tal batismo não se cumpra nas vidas das pessoas, que é matar o eu, que é crucificar o eu, de mortificar o eu, de matar o velho homem, para que nasça um novo homem, uma noiva, para habitar com o noivo. Aleluia. Amém, irmão. Até aqui, em nome de Jesus Cristo. Irmã Claudete. Amém, Jesus. Essa noite, Senhor Jesus, que fomos honrados, Pai, com a Tua presença, com a Tua misericórdia, Pai. E nós pedimos, Senhor Jesus, permaneça cada dia mais conosco, Senhor Jesus, nos fortalecendo, Pai amado, direcionando, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, cumprir, Senhor Jesus, todos os desejos, Senhor Jesus, fazer a Tua vontade, Pai amado, que nós possamos, sim, neutralizar a nossa carne para que o Senhor cresça, Senhor Jesus. Faça de nós a Tua vontade, Senhor Jesus, que nós possamos nos arrepender, Senhor Jesus, de todas as coisas que não seja, que não provém de Ti, ó Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigada por todos os dias, Senhor Jesus. Faça de nós a Tua vontade, Pai. Pai, eu Te agradeço, Senhor Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Paz de Cristo a todos os irmãos e uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Eu queria agradecer aos irmãos, e nós queríamos agradecer, porque aqui não é um só que fala, é a voz de todos, porque nós todos somos irmãos. Nós queremos agradecer aos irmãos que permaneceram conosco até agora. Amém? Na comunhão do Espírito Santo, até agora.
sofrendo junto conosco até agora, ouvindo conosco até agora, se alegrando conosco até agora, porque até aqui o Senhor é conosco. Aleluia! Porque a palavra falou com todos nós, restaurando a vida de todos nós. Porque, irmão, a palavra de Jesus Cristo é a palavra de vida eterna e de salvação. E graças a Deus a palavra não tem faltado para todos nós. Diversos dons, mas o Espírito é um só. Amém. E Ele está aqui, louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se considere um vencedor, irmã. Se considere um vencedor. Porque até agora aguentou uma palavra que restaura as nossas vidas. Amém? Aleluia. Paz e Cristo a todos, em nome de Jesus. Saúdo todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e uma boa noite a todos. Amém. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não Quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela